Nessa videoaula falaremos sobre probabilidade binomial. Para que a gente fale sobre a probabilidade binomial, há necessidade que a gente conheça primeiro o que são números binomiais. Então vou começar apresentando o conceito de números binomiais e logo em seguida a gente chega no conceito de probabilidade binomial. Bem, dados dois números n e p, isso números naturais, né? Com esse p menor do que ou igual a n, o que eu denomino de número binomial de n classe P, na verdade são os tipos de combinações simples de n elementos tomados P a P. Ou seja, a gente pode observar que todo número binomial, na verdade, é uma combinação. O binomial de n sobre P, ou binomial de n classe P, na verdade é uma combinação de n elementos tomados P a P, como a gente já aprendeu a calcular. Então, desse modo, a gente vai ter que o binomial de n sobre P é a forma como eu leio. O binomial é representado dessa forma, que a gente está vendo aí, entre parênteses. Parece uma fração, mas não tem o traço da fração. É a diferença, né, entre um número binomial e uma fração. A fração teria um traço aí no meio, o número binomial não tem. Então, esse binomial de n sobre P, ele na verdade é uma combinação simples de n elementos tomados P a P. Isso quer dizer que toda vez que eu for resolver um número binomial, na verdade é só a gente resolver uma combinação simples, que é equivalente, né? Que a gente vai estar então sabendo o valor desse número binomial. E aí, apresentado esse conceito, eu já trago um exemplo para que a gente possa então entender melhor. Nesse primeiro exemplo, eu quero saber qual é o valor do binomial de 5 sobre 3, ou binomial de 5 classe 3. Bem, como eu falei agora há pouco, se todo binomial é uma combinação simples, então o binomial de 5 classe 3 é na verdade uma combinação simples de 5 elementos tomados 3 a 3. Essa combinação simples de 5 elementos tomados 3 a 3, da forma como a gente aprendeu a resolver, eu pego 5 fatorial em cima sobre 3 fatorial embaixo e a diferença entre eles, 5 menos 3, que é 2 fatorial, também aqui embaixo. Eu vou então agora desenvolver o 5 fatorial até chegar no 3 fatorial. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre o 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2. Vou cortar 3 fatorial com 3 fatorial. Vai ficar 5 vezes 4 sobre 2. 5 vezes 4 dá 20. 20 dividido para 2 dá 10. Isso quer dizer que o binomial de 5 sobre 3 é igual a 10. Então é isso, toda vez que a gente tiver um número binomial, na verdade é só você resolver a combinação simples equivalente a ele, que todo número binomial é equivalente, é igual a uma combinação simples. Bem, continuando, eu trago agora alguns casos particulares sobre números binomiais. Bem, alguns números binomiais, né, eles possuem algumas particularidades, e são essas que eu vou mostrar a seguir. Por exemplo, o binomial de n sobre 0 é sempre igual a 1 para qualquer número n pertencente ao conjunto dos números naturais. Então, todo binomial sobre 0 é igual a 1. Por que isso é verdade? Porque eu já havia até falado quando eu estava explicando a parte de combinações. Toda combinação simples tomada 0 a 0, o resultado é 1. Então, um binomial sobre 0, ele na verdade é equivalente a uma combinação simples tomada 0 a 0. Por isso que o resultado vai ser sempre 1. Bem, outra particularidade é que todo binomial de n sobre n é igual a 1. Isso para todo n pertencente aos naturais. Por que isso também é verdade? Porque todo binomial de n sobre n é, na verdade, uma combinação de n elementos tomados n a n. E nós sabemos que uma combinação de n elementos tomados n a n é sempre igual a 1. E o último caso particular que eu devo falar nesse momento é que todo binomial de n sobre 1 é igual a n. Isso para todo n maior do que 1 e, claro, n pertencente aos naturais. Bem, por que todo binomial de n sobre 1 é igual a n? Porque a gente viu que toda combinação tomada 1 a 1 vai dar o próprio valor que eu tenho total, né? Então, o binomial de n sobre 1 é uma combinação de n elementos tomados 1 a 1. Como eu estou tomando 1 a 1, o resultado é sempre o valor do n. Então, na verdade, esses três casos particulares, eles nada mais são do que decorrência, né, do fato que a gente já havia demonstrado quando nós falamos de combinações simples. Bem, falado de números binomiais, então agora a gente pode finalmente definir e falar sobre probabilidade binomial. Bem, primeiro, para que a gente fale sobre probabilidade binomial, a gente vai considerar uma situação em que um certo experimento de um determinado evento A,
ele pode ser repetido quantas vezes você quiser, e em cada vez que você repetir esse experimento, ele vai ocorrer sempre sobre as mesmas condições, de forma independente e de tal maneira que a chance de sua ocorrência ou não é sempre a mesma. Então é isso que vai caracterizar uma probabilidade binomial. Você só vai poder resolver uma questão de probabilidade utilizando o conceito de probabilidade binomial se você estiver trabalhando com um experimento onde você repete esse experimento várias vezes. Em todas as vezes que você repetir esse experimento, a chance de ele ocorrer ou não ocorrer vai ser sempre a mesma, e esse experimento ele vai ter, cada vez que você o repete, será de forma independente, de tal maneira que o resultado de um experimento não vai interferir no resultado do outro experimento. Bem, então condições como essa que podem ser resolvidas utilizando a probabilidade binomial. Feito isso, em situações como essa, a gente pode fazer uso do que eu chamo de lei binomial das probabilidades, que nada mais é do que a probabilidade binomial, como eu já havia falado. Então vamos considerar um evento A, um experimento, que ele pode ser repetido N vezes. E em cada vez que esse experimento for repetido, a sua probabilidade de ocorrência, a sua probabilidade de sucesso, eu vou chamar de P de A, ou seja, é a probabilidade do experimento dar certo. E em cada vez também a probabilidade de ele não dar certo, que é a probabilidade de fracasso, eu vou chamar de P de A com esse tracinho em cima. Que nós já sabemos que esse tracinho em cima quer dizer o complementar. Então vamos lá. O complemento de um experimento dar certo é ele não dar certo. Por isso, então, em cada situação com probabilidade binomial, eu vou considerar a probabilidade daquele experimento dar certo, que seria o P de A, e vou considerar a probabilidade de ele não dar certo, de ele não ocorrer, que é P de A com o tracinho em cima, que é a probabilidade do complemento. Bem, considerando então esse evento repetido aí, esse experimento, na verdade, repetido N vezes, a gente vai ter que, dessas N vezes, eu quero que eu consiga o meu sucesso em K vezes. Então vamos lá, você repete o experimento N vezes, dessas N vezes que você repete o experimento, você quer que aquela situação dê certo em K dessas N vezes. Por que K? Porque a partir daí a gente vai definir a nossa expressão, a nossa fórmula. Bem, a probabilidade de ocorrência desse experimento eu vou chamar de P. E ela pode ser calculada através dessa expressão que a gente está vendo aí na tela. A probabilidade binomial, que eu estou representando por esse P, é o binomial de N sobre K, vezes a probabilidade de A elevada a K, vezes a probabilidade do complemento de A elevada a N menos K. Bem, embora seja uma fórmula talvez estranha, mas ela é fácil de entender. Se eu quero uma determinada probabilidade, primeiro você vai pegar o binomial do total de vezes que você vai repetir o experimento sobre a quantidade de vezes que você quer que aquele experimento dê certo. O total de vezes que eu repito o experimento é o N, o total de vezes que eu quero que ele dê certo é o K. Por isso ficou o binomial de N sobre K. Vezes a probabilidade daquele experimento dar certo é o P de A. Aí você pega a probabilidade dele dar certo elevada a quantas vezes eu quero que ele dê certo. A quantidade de vezes que eu quero que ele dê certo é o K, Então fica a probabilidade de A elevada a K. Bem, mas nós temos a chance de ele não dar certo também. E a chance dele não dar certo é a probabilidade do complemento. É o P de A com esse tracinho em cima. Então você multiplica pela probabilidade do complemento elevada a N menos K. Por que N menos K? Se de N vezes eu consigo que o experimento dê certo em K vezes, em N menos K vezes ele não vai dar certo. Então essa é a fórmula conhecida como lei binomial das probabilidades e é ela que a gente utiliza para calcular probabilidade binomial. Agora a gente vai fazer alguns exemplos mostrando o uso dessa expressão e como ela pode ser útil para resolver algumas questões. Bora para o exemplo 1. Lançando-se um dado 5 vezes, qual a probabilidade de ocorrerem 3 faces com o número 6? Então percebam que eu vou lançar um dado 5 vezes. Dessas 5 vezes, eu quero que em 3 delas saia a face com o número 6. Como é que eu vou avaliar essa questão? Do enunciado, a gente vai ter que o N, que é o total de vezes que eu lanço o dado, é 5. E o K, que é o tanto de vezes que eu quero que o meu experimento dê certo,
é 3. Eu só quero que a face 6 saia 3 vezes. O que a gente pode afirmar ainda a partir disso aí? Nós temos que a probabilidade de A, que a probabilidade de sair o número 6 é 1 sobre 6. Isso em um dado. E a probabilidade do complemento, que é a probabilidade do número 6 não sair, é 5 sobre 6. Então a gente tem como probabilidade de dar certo o meu experimento 1/6 e a probabilidade de não dar certo 5 sobre 6. Com esses valores, a gente vai pegar então a fórmula da probabilidade binomial. Nessa fórmula da probabilidade binomial, a gente substitui o n por 5, o k por 3, o P de A, que é a probabilidade de sucesso, por 1/6, e a probabilidade do complemento, que é a probabilidade de não dar certo, de ter o fracasso, de ter o insucesso, 5 sobre 6. Então fica, a probabilidade que eu quero é o binomial de 5 sobre 6, multiplicado por 1/6 elevado a 3, porque eu quero que dê certo o meu experimento em 3 vezes, multiplicado por 5/6 elevado a 5 menos 3. Lembrando, 5/6 é a probabilidade de não dar certo. Então você pega a probabilidade de não dar certo e eleva a quantas vezes eu quero que não dê certo. Por que 5 menos 3? Porque se eu lanço o dado 5 vezes e eu quero que dê certo em 3 delas, obviamente em 2 delas não vai dar certo. Esse 5 menos 3 vai me dar exatamente as 2 vezes que o meu experimento não vai dar certo. Pode até fazer de cabeça logo quem quiser, 5 menos 3, botou logo o 2 direto. Então vamos lá, a probabilidade vai ficar. O binomial de 5 sobre 3, a gente sabe que é uma combinação de 5 tomado 3 a 3. Quando eu for resolver, vai ficar 5 fatorial em cima, sobre 3 fatorial embaixo, e 5 menos 3, que é 2 fatorial, também embaixo. Isso multiplicado por 1/6 elevado a 3, já que eu quero que o meu experimento dê certo em 3 vezes, e multiplicado por 5/6 elevado a 2, porque ele não vai dar certo em 2 vezes. Vamos lá então. No fatorial, desenvolve o 5 até o 3 fatorial. O 3 fatorial de baixo repete e o 2 fatorial é 2. 1/6 elevado a 3, 1 ao cubo é 1, 6 ao cubo dá 216. Vezes 5/6 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36. O que eu faço logo em seguida? Eu vou cortar os 3 fatoriais, como a gente pode observar. Sobrou 5 vezes 4 sobre 2. Eu peguei e multipliquei as duas últimas frações. 1 vezes 25 dá 25. 216 vezes 36 dá 7.776. Agora o passo seguinte é nós resolvermos 5 vezes 4 dá 20, dividido para 2 dá 10. E a segunda fração a gente só repetiu da forma como estava. Para finalizar, eu pego 10 vezes 25, vai dar 250. Então seria 250 dividido por 7.776. Quando a gente fizer essa divisão, na verdade eu não vou dividir logo, eu vou simplificar. Quando eu simplificar por 2, eu vou obter 125 sobre 3.888. Bem, essa é a probabilidade na forma fracionária. Se a gente tivesse, por exemplo, uma questão com itens fracionários, era só marcar o item que tivesse essa resposta. Se eu quiser em número decimal, eu vou pegar 125 dividido por 3.888. Isso vai dar 0,0321, que em percentual é 3,21%. Então nós temos 3,21% de probabilidade de a gente lançar um dado 5 vezes, e em 3 dessas 5 vezes eu obter a face com o número 6. O exemplo 3. Uma urna contém 10 bolas, sendo 4 pretas e 6 brancas. Calcule a probabilidade de saírem 2 bolas pretas em 6 retiradas com reposição. O que é isso? A gente tem lá uma urna com 10 bolas. Dessas 10 bolas são 4 pretas e 6 brancas. E nós vamos retirar 6 bolas dessa urna. Só que a retirada dessas 6 bolas é da seguinte maneira. Com reposição quer dizer que eu retiro uma, olho a cor, coloco de volta. Retiro a segunda, olho a cor, coloco de volta na urna. E assim por diante. Então cada bola que eu retiro, eu olho qual é a cor dessa bola e coloco de volta lá na urna, para poder tirar a bola seguinte.
O que eu quero? Dessas 6 retiradas, eu quero saber qual é a probabilidade de eu obter exatamente 2 bolas pretas. Bem, como é que a gente vai fazer aqui, né? Do enunciado, o total de retiradas é 6, então o N é 6, e a quantidade de sucesso que eu quero é 2, porque eu quero 2 bolas pretas. Então, na verdade, eu quero que em 2 retiradas dê certo eu tirar as bolas pretas, né? Logo, o K é 2. Desse modo, o que eu imagino agora? Vamos para as probabilidades. Bem, se eu tenho na urna 10 bolas e 4 dessas são pretas, então a probabilidade de você retirar uma bola preta é 4 em 10. Beleza, mas você tem a chance também de não retirar a bola preta, que é a chance de retirar a bola branca. A chance de não retirar a bola preta, que é a probabilidade do complementar, seria 6 sobre 10. Diante desses valores, eu vou pegar então a fórmula da probabilidade binomial. Nós sabemos que a probabilidade vai ser o binomial de n sobre k, multiplicado pela probabilidade de sucesso elevado a k, multiplicado pela probabilidade de fracasso elevado a n menos k. Substituindo os valores, eu tenho que essa probabilidade é o binomial de 6 sobre 2, multiplicado por 4 décimos elevado ao quadrado, multiplicado por 6 décimos elevado a 6 menos 2. Podem colocar logo 4 se quiserem. Bem, na linha seguinte eu vou resolver o binomial de 6 sobre 2. Isso aí é uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Isso fica 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. E o restante basicamente eu só repeti. Eu repeti o 4 décimos ao quadrado e repeti os 6 décimos elevado a 4, já que 6 menos 2 dá 4. Eu vou desenvolver o 6 fatorial até o 4 fatorial, então fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre o 4 fatorial e 2 fatorial dá 2. 4 sobre 10 ao quadrado dá 16 sobre 100 e 6 sobre 10 à quarta, 6 à quarta dá 1296 e 10 à quarta dá 10.000. Agora eu vou lá na parte do fatorial, vou cortar 4 fatorial com 4 fatorial, vai sobrar 6 vezes 5 sobre 2 e o restante eu dei uma simplificada, né? Por exemplo, a fração 16 sobre 100, para ficar mais fácil, eu simplifiquei por 4, ficou 4 sobre 25. Logo em seguida, eu peguei a fração 1296 sobre 10.000, dei uma simplificada também e obtive a partir dessa simplificada, a gente obteve aí 81 sobre 625. Bora então resolver o que restou. A gente pode fazer o seguinte, 6 vezes 5 dá 30, 30 dividido para 2 dá 15, as duas últimas frações, 4 vezes 81 dá 324 e 25 multiplicado por 625 dá 15.625. Agora eu pego 15 vezes 324 vai dar 4.860 sobre o 15.625. Essa fração 4.860 sobre o 15.625 eu dei uma simplificada. Quando a gente simplificar por 5, a gente vai obter 972 sobre 3.125. Isso aí seria então a probabilidade na forma fracionária, né? A probabilidade de eu conseguir exatamente 2 bolas pretas. Bem, mas se a gente dividir, a gente vai obter essa probabilidade em número decimal. Feita a divisão, vai dar 0,31104. Seria então na forma decimal a probabilidade, que em porcentagem dá 31,1% aproximadamente. Daria 31,104, que você arredonda aí para 31,1%. Então você tem 31,1% aproximadamente, né, de probabilidade de você ir lá nessa urna que tem 10 bolas, sendo 4 bolas pretas, aí você retira 6 bolas com reposição e você tem essa probabilidade de ser exatamente 2 bolas pretas. É interessante a gente observar que essa questão ela pode ser feita por probabilidade binomial apenas porque há reposição. Como há reposição, em cada evento, né, na verdade em cada experimento de retirar uma bola, a chance de ela ser preta ou não vai ser sempre a mesma. Se você pegar essa mesma questão e apagar aquela palavrinha no final, apagar a palavra com reposição, ela vai ficar uma questão que não pode ser resolvida por probabilidade binomial. Porque se não houver reposição,
cada vez que você for retirar uma bola, a probabilidade dela ser preta vai ser diferente. Porque você está tirando bolas da urna, então ela não vai continuar com 10 bolas. E aí, dependendo inclusive da quantidade de pretas que você vai conseguir tirar, a probabilidade dela ser preta também vai mudando, né? Vai mudando a quantidade, vai mudando a probabilidade também. Então essa palavrinha final, com reposição, é ela que me garante que vai ser uma questão que pode ser resolvida por probabilidade binomial. O quarto exemplo. No futebol, a penalidade máxima, ou pênalti, consiste em um tiro livre a 11 metros da linha do gol. Quem cobra o pênalti tem grandes chances de marcar o gol e, consequentemente, o goleiro não tem grandes chances de defesa, pois ele tem apenas tempo para uma única manobra depois que o pênalti é cobrado. É aquela história, se o goleiro acertar o canto, beleza, ele tem chance de pegar o pênalti. Se ele errar o canto, ele não tem mais como voltar, não dá mais tempo ele voltar para tentar pegar. Ou então, sei lá, se ele ficou no meio do gol e a bola foi batida em um dos cantos, não tem mais como ele, depois que o pênalti é cobrado, ele se mover e dá tempo ele chegar no canto que a bola foi. Supondo que um jogador cobre 3 pênaltis e que a probabilidade de cada pênalti resultar em gol é de 80%, determine. Então você tem um jogador que vai cobrar 3 pênaltis e cada vez que ele bate o pênalti, ele tem 80% de chance de fazer o gol. Obviamente ele tem 20% de chance de perder o pênalti, né, como a gente fala. O item A está perguntando a probabilidade de apenas um dos 3 pênaltis resultar em gol. Ou seja, o cara vai cobrar os 3 pênaltis, mas ele vai perder 2. Ele só vai conseguir fazer um gol. Bora lá então. O que a gente pode fazer, né? Do enunciado, o total de pênaltis que ele vai cobrar é 3, então o N é igual a 3. E eu quero que ele acerte apenas um pênalti, então o K é 1. Além disso, nós sabemos que a probabilidade de sucesso, a probabilidade dele conseguir fazer o gol é de 80%. E obviamente a probabilidade de fracasso, né, seria 20%. 80% nós sabemos que é 0,8 e 20% é 0,2. Então o P de A será 0,8 e a probabilidade do complemento seria 0,2, a probabilidade de perder o pênalti. É mais fácil trabalhar com número decimal, por isso que eu coloquei número decimal. Bem, diante desses valores, eu vou pegar a probabilidade binomial, a fórmula dela, vamos substituir o N por 3, o K por 1, substituir a probabilidade dele fazer o gol por 0,8, e a probabilidade de ele perder o pênalti por 0,2. Então vai ficar a probabilidade, é o binomial de 3 sobre 1, vezes 0,8 elevado a 1, porque eu quero que ele acerte apenas um pênalti, vezes 0,2 elevado a 2. Se lembrem que se o cara vai acertar apenas um pênalti, ele vai perder 2, já que são 3 pênaltis. Bora então resolver. Esse binomial de 3 sobre 1 é 3, né? Está lá nos casos particulares de números binomiais. Todo número binomial sobre 1 vai dar o valor de cima. Então, aí no caso, binomial de 3 sobre 1 é 3. 0,8 elevado a 1 é 0,8. E 0,2 ao quadrado é 0,04. Pega então todos esses valores e multiplique. 3 multiplicado por 0,8 vai dar 2,4. 2,4 multiplicado por 0,04 dá 0,096. Então essa é a probabilidade na forma decimal de o jogador conseguir fazer apenas um dos 3 pênaltis. Bem, se a gente colocar essa probabilidade em número percentual, isso vai dar 9,6%. Então o jogador ele tem 9,6% de perder 2 dos 3 pênaltis que ele vai cobrar. Seria mais ou menos essa a maneira de a gente interpretar esse item. O item B. A probabilidade de que nenhum pênalti resultar em gol. Ou seja, qual é a probabilidade desse jogador conseguir perder os 3 pênaltis que ele vai cobrar nesse dia. Vamos lá então, né? Nós já sabemos que o N é 3, porque o total de pênaltis é 3. Além disso, a gente quer que o K seja 0. Por que eu quero que o K seja 0? Porque nós queremos que ele consiga fazer nenhum gol. Então ele vai fazer 0 gol. Logo o sucesso dele vai ser 0, digamos assim. Nós já sabemos as probabilidades de A e de B, né? Que as condições do experimento continuam as mesmas. Na verdade, nós já sabemos a probabilidade de A e do complemento.
A probabilidade de A vai ser 0,8 e a probabilidade do complemento vai ser 0,2. A partir disso, a gente vai então pegar a fórmula da probabilidade binomial. Nessa fórmula da probabilidade binomial, vamos substituir o N por 3, o K por 0. Vamos substituir o P de A por 0,8 e vamos substituir a probabilidade do complemento de A por 0,2. Então vai ficar binomial de 3 sobre 0, multiplicado por 0,8 elevado a 0, multiplicado por 0,2 elevado a 3. Claro, se o cara vai acertar 0 pênalti, ele vai perder 3 pênaltis, por isso 0,2 elevado a 3. Binomial de 3 sobre 0 é 1, porque todo binomial sobre 0, o resultado é 1. 0,8 elevado a 0 é 1 também. E 0,2 elevado a 3 é 0,008. Multiplicando todos os valores, nós temos que a probabilidade desse jogador perder os 3 pênaltis é 0,008. 0,008 em forma percentual vai dar 0,8%. Ou seja, se o jogador perdeu os 3 pênaltis, é porque o cara era ruim de pênalti mesmo, porque a probabilidade é muito pequena de ele perder todos os 3. O quinto exemplo. Em certo concurso, o candidato deve realizar uma prova objetiva composta de 60 questões, cada uma com 5 alternativas, A, B, C, D, E, como vocês estão acostumados, das quais apenas uma é correta. Para ser classificado com um aproveitamento mínimo, ou seja, para conseguir ser aprovado só com o perfil da prova, como a gente chama, ele deve acertar ao menos 25% das questões. Ou seja, 25% de 60, então o candidato tem que acertar no mínimo 15 questões, né? Determine a probabilidade de um candidato, ao assinalar aleatoriamente as respostas da prova, ser classificado no concurso exatamente com aproveitamento mínimo. Ou seja, calcule a probabilidade de um candidato que chutou a prova inteira, conseguir passar exatamente acertando as 15 questões que são os 25% mínimo que eu quero, né, que ele acerte para poder passar neste concurso. Vamos então avaliar o seguinte. Como a gente tem 60 questões e aí ele precisa de 25% das questões para poder passar, eu já disse que 25% de 60 é 15. Ou seja, esse candidato ele vai tentar 60 vezes, porque são 60 questões, e dessas 60 vezes que ele vai tentar, ele vai ter que acertar no mínimo 15. Logo, o N é 60 e o K é 15. Além disso, o que a gente pode observar? No chute, a chance de você acertar uma questão é 1/5, porque você só vai ter uma correta de um total de 5 alternativas. Isso aí vai ser a probabilidade de sucesso, que eu vou chamar de P de A. Já a probabilidade de fracasso, que é a probabilidade de você errar a questão no chute, é 4/5. Diante desses valores, eu vou pegar então a fórmula da probabilidade binomial, e a gente vai então substituir os valores. Substitui o N por 60, substitui o K por 15, substitui o P de A por 1/5, né? E substitui o complementar de P de A por 4/5. Então vai ficar binomial de 60 sobre 15, multiplicado por 1/5 elevado a 15, multiplicado por 4/5 elevado a 60 menos 15. Bem, como 60 menos 15 vai dar 45, então isso é binomial de 60 sobre 15, multiplicado por 1/5 elevado a 15, multiplicado por 4/5 elevado a 45. Como é que a gente vai resolver? Essa questão ela vai dar uns cálculos muito grandes, né? Uns cálculos enormes. Então a gente vai apenas dar uma simplificada nesses cálculos e deixar na forma de porcentagem. Eu deixo na forma de porcentagem por causa do tamanho dos resultados que a gente vai obter. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos lembrar que o binomial de 60 sobre 15, que é uma combinação de 60 tomado 15 é 15, ele vai ser 60 fatorial sobre 15 fatorial vezes 45 fatorial. Vamos lembrar que 1/5 elevado a 15, 1 elevado a 15 dá 1 sobre 5 elevado a 15, você coloca aí embaixo. Você não vai resolver 5 elevado a 15, porque as calculadoras nem suportam esse valor. Então vai ficar 1 sobre 5 elevado a 15. Vezes 4/5 elevado a 45, você coloca 4 elevado a 45 sobre 5 elevado a 45. O que eu faço então nesse momento?
Primeiro observem que o fatorial eu não vou nem mexer com ele. Porque imagina a gente ter que desenvolver o 60 fatorial até o 45 fatorial. Isso vai dar um cálculo extremamente grande. Então deixa o fatorial dessa forma que a gente está observando. O que eu vou fazer? Apenas multiplicar as duas últimas frações. 1 multiplicado por 4 elevado a 45 dá 4 elevado a 45. 5 elevado a 15 multiplicado por 5 elevado a 45 dá 5 elevado a 60. Porque você vai então repetir a base 5 e somar os expoentes. Bem, diante desse resultado, a gente tem pouca coisa que pode ser feita. Se você utilizar uma calculadora potente que aguente esses cálculos com expoentes tão grandes, você vai encontrar, quando você fizer os cálculos, 0,0759. Esse 0,0759 ele é aproximadamente 7,59%. Então isso aí é a probabilidade que esse candidato vai ter de fazer essa prova toda no chute e conseguir passar chutando a prova, atingindo o perfil mínimo. Bem, imagine você numa questão que você não possa, na verdade, utilizar a calculadora. Numa prova onde você não possa utilizar a calculadora. Você deveria deixar essa questão lá onde eu parei nos fatoriais. Deixa na forma de potência com fatorial. 60 fatorial sobre 15 fatorial vezes 45 fatorial. Isso multiplicado por 4 elevado a 45 sobre 60 elevado a 15. Então você poderia deixar dessa forma se você não tivesse ali com a calculadora do lado para poder utilizar e terminar de fazer as contas que eu fiz. O sexto exemplo é uma questão do Enem 2017. Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Ou seja, a luz amarela do semáforo não estava mais funcionando, ele estava apenas no verde e no vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente. Então, por exemplo, se você pegar 2 semáforos consecutivos numa mesma rua, o funcionamento do segundo semáforo não depende do funcionamento do primeiro. A probabilidade do semáforo acusar a cor verde é de 2/3. E a probabilidade de você pegar esse semáforo no vermelho é de 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um dos semáforos. Então são 10 semáforos, você tem 2/3 de probabilidade de ele ficar verde e 1/3 de probabilidade de ele ficar vermelho. Essa criatura saiu a pé na rua sem ter o que fazer, olhando a cor desse semáforo durante a pane. O que a questão pede? Qual a probabilidade de que esta pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Ou seja, ela andou, olhou a cor dos 10 semáforos, mas ela só viu um verde. Qual é a probabilidade disso? Bem, vamos lembrar que se ela observou apenas um verde, ela observou um verde e 9 vermelhos, né? É interessante a gente observar isso. Vamos lá então. Bem, nós temos um total de semáforos de 10, então o N, que é o total, é 10. Como eu quero apenas um verde, então o K, que é a quantidade de sucesso que eu quero, é 1. Além disso, a probabilidade de sucesso, que é a probabilidade de um semáforo estar verde, ela é de 2/3. E além disso, a probabilidade do complemento, que é a chance de eu ter o fracasso, de o cara encontrar o semáforo na cor vermelha, é de 1/3. Diante desses valores, pega a fórmula da probabilidade binomial, e aí eu já passei 2 linhas juntos, né, para a gente acompanhar. Você vai substituir o N por 10, vai substituir o K por 1, a probabilidade de sucesso por 2/3 e a probabilidade de fracasso por 1/3. Então eu tenho binomial de 10 sobre 1, multiplicado por 2/3 elevado a 1, multiplicado por 1/3 elevado a 9, já que você pegaria N menos K, 10 menos 1 dá 9, né? Ou ainda, se eu encontro apenas um semáforo verde, 9 estarão vermelhos, por isso 9 aí. Vamos resolver. Binomial de 10 sobre 1 é 10, porque todo binomial sobre 1, o resultado é o de cima, vezes 2/3 elevado a 1 é 2/3, 1/3 elevado a 9. Vamos pensar que 1 elevado a 9 dá 1 sobre o 3 elevado a 9, eu coloco na forma de potência. Por que eu coloco na forma de potência? Porque se eu olhar para as opções estão em potência. A gente pode observar que as opções elas não estão, por exemplo, na forma de valores inteiros. Elas estão em potência, então já vou colocando aqui em potência.
Resolvendo então o nosso produto, eu vou pegar, por exemplo, 10 vezes 2 vezes 1 dá 2. Então em cima vai ficar 10 vezes 2. É óbvio que 10 vezes 2 dá 20, mas lá nas opções tem 10 vezes 2. Então eu vou deixar do jeito que está nas opções. Embaixo, 3 multiplicado por 3 a nona dá 3 a décima. Então a gente vai ter que a probabilidade é 10 vezes 2 dividido por 3 elevado à décima. Dessa forma, então, a resposta correta é o item A. Com isso, eu encerro essa videoaula, onde a gente falou sobre a probabilidade binomial de eventos.